Vai e vede. História de hoje. Planos de adoração. Guayaquil é a cidade mais populosa do Equador e também o principal porto do país. É lá que vive Jimmy Orellana. Nasci num lugar muito humilde, um lugar fora da cidade. Eu era uma criança pequena que gostava de correr debaixo de chuva, de shorts surrados, sem sapato, sem camisa. A vida de Jimmy nunca foi fácil, mas aos 19 anos ele conheceu a verdade sobre Jesus. A partir daí, ele descobriu novos valores de vida e uma nova maneira de resolver problemas. Quando se cresce em lugares assim, é difícil não aprender a depender de si. Você sabe que deve se defender, deve trabalhar, deve ganhar dinheiro e tem que ser... Só depende de si ou de qualquer outro homem. Mas quando conhece o Senhor, tudo isso muda. Você começa a depender de Deus e não de si mesmo. Jimmy, que agora saíra das ruas, foi batizado e passou a conviver com outros tipos de desafios. O gerente de produção me pediu que eu organizasse o pessoal e tudo o que tinha que fazer para trabalhar no sábado, uma produção que era necessária. E orei muito e estudei, revisei, peguei algumas bíblias e no dia em que falei com ele era uma quinta-feira. Eu expliquei que não podia trabalhar no sábado. Então começamos a revisar a Bíblia no que dizia respeito ao sábado. Isso foi motivante para mim. E dali em diante, ele me cedeu os dias de sábado e eu nunca mais trabalhei aos sábados. Mesmo frequentando a igreja adventista juntamente com sua família, Jimmy ainda tinha dificuldades para devolver o dízimo. Era difícil dar dinheiro e depositá-lo num pratinho de dinheiro. Eu não o veria mais e não saber onde o estavam usando. E o Senhor logo me falou e me mostrou o plano de pregação do Evangelho. E eu comecei a devolver o dízimo. Eu fiz um pacto com o Senhor e disse: Senhor, eu quero chegar aos 10%. Eu via que os irmãos davam e eu também queria dar. Mas era um pouco difícil, então eu fui dando 1%. E nos meses seguintes eu fui aumentando a minha oferta. E no final de 5 anos eu tinha conseguido passar aos 10%. O Senhor em 5 anos havia multiplicado meu ganho em 10 vezes. E eu, nestes mesmos 5 anos, havia conseguido ofertar os 10% ao Senhor. Jimmy decidiu colocar Deus à prova e passou a ser fiel nos dízimos e ofertas. Ele convida você a passar pela mesma experiência. Não deixem de ofertar ao Senhor, pois há um plano para ofertar ao Senhor. É um plano de gratidão, não atentando para os dólares, para o dinheiro, não, vendo a comunhão com o Senhor. Porque o plano dos dízimos e das ofertas não é questão de números, de dinheiro. É questão de relação, de comunhão com Deus. Faça planos de adorar a Deus em todos os aspectos da sua vida. Você verá a diferença que essa atitude irá fazer em sua vida. Adoremos agora ao Senhor com os dízimos e as ofertas, demonstrando nosso reconhecimento e gratidão.